Mas nós vamos ler dois textos. Primeiro deles, Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Lucas 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Irmãos, nós só vamos ler esses versículos porque nós sabemos o texto, os dois textos, né? Nós sabemos do texto de Pedro e nós sabemos também do texto de Judas, todo o contexto deles. Por isso que a gente só leu esses dois versículos. E nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre conversão. O que é conversão? O que é verdadeira conversão? Porque, infelizmente, a gente tem visto no meio da igreja de Cristo, como o pastor Isaías pregou domingo, mais pessoas emocionadas do que convertidas. E existe uma diferença muito grande entre conversão e, vou usar a palavra, convencido. Estar dentro da igreja não é sinal de conversão. Estar frequentando a igreja não é sinal de conversão. Só que hoje, nos dias atuais, parece que é sinal de conversão. A pessoa frequentar uma igreja, ela é convertida. E, na verdade, não é assim que funciona a conversão. A conversão, ela precisa ser algo genuíno, verdadeiro. E a conversão verdadeira, ela produz frutos de conversão. Jesus mesmo disse que haveria o joio junto com o trigo. Então, lógico que dentro da igreja vai ter pessoas convertidas e pessoas que estão ali por alguns motivos. Então, vamos ver Judas. Todo mundo sabe a história de Judas, né? Qual era o motivo que Judas seguia Jesus? Qual eram os motivos que Judas seguia Jesus? Que ele era um dos 12. O texto aqui deixa claro, ele era um dos 12. Então, ele era um dos discípulos que estava com Jesus 24 horas por dia, por mais ou menos cerca de 3 anos. Eles andaram junto com Jesus diurnamente. Eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus. Eles viram Jesus fazer todas as obras que ele fez enquanto ele estava ali, no seu ministério. Eles estavam ali, juntos. Ninguém estava tão próximo de Jesus quanto os 12. Tanto Pedro como Judas estavam ali, vendo Jesus, andando com Jesus, participando com Jesus de tudo. Mas há uma grande diferença entre os dois. Judas, ele tinha outros motivos para seguir Jesus. Judas não seguia Jesus por ser Jesus, por ele acreditar em Jesus, por ele acreditar que Jesus era o Messias prometido. Nos textos, poucos textos que se referem a Judas, o que nós vemos sobre Judas? Que ele seguia Jesus porque ele tinha algum interesse. Judas tinha interesses em seguir a Jesus. Jesus proporcionava para Judas algumas coisas que ele gostava. Então, Judas, ele não estava seguindo Jesus pelos motivos certos. Ele estava seguindo Jesus porque tinha interesse no que Jesus podia oferecer a ele. Judas estava de olho nos benefícios que Jesus podia dar a ele. Infelizmente, hoje, nós vemos que muitas pessoas que se dizem cristãos, eles estão seguindo a Jesus por causa de algum benefício que eles querem de Jesus. Pedro também negou a Jesus. Pedro também, ele nega Jesus aí no texto que a gente leu.
Mas por que ele negou Jesus? Vamos ver um pouquinho do contexto, como foi. Ora, Jesus tinha acabado de ser preso, estava ali para ser julgado, né, pelos sacerdotes. Imagine o alvoroço que estava acontecendo naquela ocasião. Pedro negou Jesus por medo. Medo de morrer. Medo de ser preso também. Ele amava Jesus, mas ele ficou com medo, que é algo natural. Às vezes, algumas situações nos põem medo. E nesse contexto, quem não ficaria com medo, né? Quem no lugar de Pedro também não ficaria com medo, né? Ele estava ali na casa, diz no pátio da casa, onde Jesus estava lá dentro sendo julgado, sendo apresentado aos sacerdotes, e aí de repente alguém chega, você também é um deles. A reação de Pedro foi uma reação de medo. Ele negou também. Mas aí existe uma grande diferença entre Pedro e Judas. Judas, ele queria os benefícios de Jesus. E hoje nós vemos muita gente também vir à igreja por causa de querer um benefício, não é errado. Por quê? Porque às vezes as pessoas recorrem à igreja porque estão doentes, ou estão mesmo cansadas da vida que está levando, precisa de algo tal, e já procurou em tantos lugares e vem para a igreja. Ela vem com o pensamento, sim, de procurar um benefício para solucionar aquilo que ela está vivendo. Até aqui não é errado a gente vir por causa do benefício. O que está errado é nós permanecermos por causa do benefício. A partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente não segue mais Jesus por causa daquilo que ele pode nos dar de benefícios. A gente segue a Jesus pela salvação da nossa alma que ele nos dá. Então, os benefícios que Deus nos der, amém. Nós cantamos um hino aqui que eu gosto muito da letra, que diz: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus. Então, a conversão é isso. Eu até posso vir até Jesus em busca de algo. Mas a partir do momento que eu conheço Jesus, eu o aceito na minha vida, então agora eu ando com Jesus pelo que ele é e não pelo que ele faz. E Judas, ele andava com Jesus pelo que ele era, pelo que Jesus podia fazer para ele, não por quem ele era. E Pedro já andava com Jesus por amor a Jesus, mesmo que ele negou. Então, essa é uma diferença de Judas e de Pedro. Então, nós vemos em alguns textos que Judas, ele cuidava do dinheiro que entrava, das ofertas que entrava ali para os discípulos e para Jesus. E se nós lermos os textos, nós vamos ver que Judas gostava de pegar esse dinheiro, né? A Bíblia não nos conta como era a situação de Judas antes, mas nós não sabemos como ele veio até Jesus no contexto. E Jesus, então, oferecia para eles um destaque. Querendo ou não, os discípulos eram vistos porque estavam com Jesus. As pessoas, você é discípulo, né? O que a criada falou para Pedro? Você também é um deles, porque você se denuncia. Então, assim, Judas estava em evidência, talvez ele nunca esteve em evidência, e agora com Jesus, ele estava em evidência, as pessoas o notavam. Então, Judas gostava um pouquinho da fama de estar com Jesus. Então, fica claro que Judas, ele tinha interesses com Jesus. Ele não experimentou uma conversão. E o que é conversão? O que o dicionário fala que é conversão? Mudança de rumo. E é isso mesmo, a conversão. Por isso que a Bíblia trata como conversão, porque é uma mudança de caminho, uma mudança de rumo, de lugar. Pode falar, Rafa.
Judas era um dos 12 escolhidos. E já era o intuito dele entregar Jesus? Ou ele poderia se converter? E como que ia entregar Jesus? Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. E isso nunca foi tirado do homem. Que é o quê? Eu tenho o poder da decisão. Judas podia ter se convertido? Podia. A decisão da conversão é do homem. Deus não interfere. Jesus veio, Rafa, morreu na cruz para nos perdoar, se entregou por nós, tudo, mas ele não pega ninguém à força. Nós não somos obrigados a servir Jesus. Ele chama, ele convida. Aí a decisão é minha, se eu quero ou não. Ele chamou Judas. Assim como ele nos chama hoje e deixa a gente decidir, ele chamou os 12 e ele chamou Judas. Ele disse, olha, Judas, você vai andar comigo, eu vou te mostrar tudo, e aí você vai fazer a sua escolha. Só que Judas, como ele tinha outros interesses, ele não estava interessado em quem era Jesus, mas no que Jesus oferecia a ele, então ele não teve interesse de uma conversão, porque ele tinha outros interesses, né? Então, mas ele podia ter aceitado Jesus, sim. Podia ter mudado a história da sua vida, mas ele não quis. Ele tomou a decisão de não querer. O João, capítulo 12, versículo 6, ele diz assim que Judas, ele não fazia as coisas porque tinha cuidado das pessoas como era para ele ter. Mas diz assim, porque ele era ladrão. Então Judas, ele era ladrão, ele roubava o que se colocava ali na bolsa, né? Então Judas, ele não teve a mudança de vida porque ele não quis. Ele teve a oportunidade, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, admirava Jesus, mas não se converteu verdadeiramente. Tanto é que no final, ao invés de se arrepender, ele se enforcou. Então foi uma decisão de Judas. Ele poderia ter uma história completamente diferente se ele tivesse se convertido de verdade. Então é isso, a decisão, né? Judas, ele andou com Jesus. Olha o que ele viu Jesus fazendo, ressuscitando mortos, curando. Gente, né? Não passa nem pela nossa cabeça como era estar junto com Jesus e vendo aqueles milagres, né, que Jesus fazia todo dia. A Bíblia diz que muitos nós nem foram escritos sobre. Então, vocês imaginam como era o dia a dia desses discípulos com Jesus. Mas mesmo assim, Judas, ele não se converteu. Irmãos, a conversão é algo íntimo, que vem no nosso coração, no nosso interior. Mas ela acaba passando para o nosso exterior. Uma conversão genuína, por isso que eu pedi o que é a conversão, é mudança, né? Mudança de caminho, mudança de rumo. Uma pessoa que aceita Jesus, ela não pode viver a mesma vida que ela vivia até se converter. Tem que mudar os caminhos, tem que mudar a sua estrutura. Aquilo que ela fazia antes, ela tem que deixar. E Judas não deixou, né? Como o pastor falou, ele roubava e ele continuou sendo ladrão, mesmo estando com Jesus. Então, na verdade, é isso. Então, tem muitas pessoas que vêm para Jesus. Não é errado vir por causa buscando um benefício. Mas a partir do momento que você conhece a Jesus e você se entrega para Ele, então tem que haver uma mudança na sua vida. Uma mudança em todas as áreas da sua vida. Eu estou falando assim, é uma mudança íntima, mas tem que refletir no nosso exterior, porque assim, nós não temos usos e costumes aqui na igreja. Mas uma pessoa que é cristã e aceitou Jesus, ela deve saber como deve se vestir. Mulher que se diz cristã, ela não pode ser sensual, em extremo, chamar a atenção dos outros homens. Não pode se arrumar, tem que se arrumar sim, tem que se cuidar, mas não partir. Mas antes ela era uma... Entendeu? O que foi antes, foi antes.
Então, por mais que a conversão é uma mudança no nosso interior, ela precisa aflorar também no nosso exterior, né? As pessoas, elas precisam nos conhecer só de nos olhar. O que denunciou Pedro quando ele negou Jesus? O que a criada falou? Não, você é um deles. Por quê? O que a criada falou? O que denunciou Pedro? A maneira com que ele falava. Era diferente dos demais. Não é que Pedro era de outra região, não. Ele era judeu, ele era ali. Mas a maneira que Pedro se comportava o denunciou. Então, é isso, a conversão, ela precisa nos denunciar. Mas, espera aí, tem algo diferente. Você não falava assim, agora você fala assim. Eu vou citar a Magda aqui, né, Magda? A Magda brava, que brigava, que ficou lá atrás. As pessoas, mas nem parece a mesma Magda que eu conheci, sim. Ela se converteu verdadeiramente. Então, isso é uma conversão. A conversão, ela mostra frutos. As pessoas que antes a gente convivia, elas vão começar a ver, não, mas peraí. Falava palavrão, agora não fala mais. Mentia, agora não mente mais. Andava fazendo coisa errada, agora não faz mais. Então, assim, a nossa maneira de viver vai nos denunciando. Você é um deles, você é um cristão. Você segue a Cristo. Então, a nossa maneira de viver nos denuncia quem somos. As pessoas não precisam... Aí, até que as pessoas chegam e falam, viu, posso perguntar uma coisa? Não é isso que acontece com vocês, né? Viu, posso te perguntar uma coisa? Que religião você é? Porque elas usam religião, né? Que religião você é? Então, já eu percebi. Por que percebe, irmãos? Porque a nossa maneira de viver é diferente. Se não muda nada, como não mudou a vida de Judas, ele não mudou. Ele era ladrão, ele continuou sendo ladrão, e ele vendeu Jesus por dinheiro. Ele entregou Jesus porque ele queria dinheiro. Porque nós vemos o que na vida de Judas? O que fazia movimentar sua vida era o dinheiro. Era possuir. Era querer ter. Às vezes aquilo que ele não podia ter. Então ele vai e vende a Jesus por dinheiro. O texto que nós lemos aqui diz que Satanás entrou em Judas. E tem muita gente que diz que é por isso que Judas traiu. Não, irmãos. Eu vou colocar assim, ó. Satanás só entrou em Judas porque ele já tinha decidido trair Jesus. Satanás só entra numa pessoa quando essa pessoa já deu lugar para ele entrar. Já fez coisas dando autoridade para ele entrar na vida da pessoa. Não foi... Satanás viu Judas lá, disse, eu vou entrar nele e vou fazer ele trair Jesus. Não, irmãos. Não. Ele entrou porque Judas já tinha no seu coração proposto de trair Jesus. Judas não tinha se convertido a Jesus. Lembra de uma passagem que Jesus fala para Pedro que Satanás pediu pela vida de Pedro? E Jesus intercedeu por ele? Então, Satanás, ele está à procura. Ele está ao redor das pessoas procurando. Quando a pessoa abre a porta, agora eu vou. Agora ninguém me segura. Porque, ao contrário de Deus, Satanás não pede licença. Mas, quando nós demos brecha, ele entra. E foi isso que aconteceu com Judas. Ele só entrou em Judas porque Judas já tinha aberto não só uma brecha, mas uma porta inteira para que ele entrasse na sua vida e fizesse o que ele fez. Mas por que vocês acham que Satanás precisou entrar em Judas para Judas entregar Jesus? Para dar um empurrãozinho? A Lara falou. É mais ou menos isso mesmo, irmãos.
É verdade, Lara, essa jeito de falar, mas é mais ou menos isso mesmo. Porque, irmãos, ele conhecia Jesus, ele andou com Jesus, ele sabia quem era Jesus. E ao mesmo tempo que ele queria o dinheiro, ele sabia que era um inocente que ele estava integrando. Aí o que Satanás é esse que vem e dá aquele empurrãozinho mesmo. Aquele empurrãozinho quando a gente quer pecar, né? Que a gente sabe que é pecado, sabe que está errado, né? E a gente fica assim, faço, não faço, faço, não faço. Satanás é aquele que vem, faz, tem problema nenhum em fazer. Primeiro, né? Quando o Espírito de Deus é em nós temos temor de fazer. Temos o temor e esse temor nos segura. Só que Satanás, ele tira totalmente o temor. Então, você pode matar o homem, essas pessoas que são assassinos, né? Normalmente, em sã consciência, eles não fariam. Mas você vê, a mente deles é tomada, eles assassinam e depois eles nem sabem que fizeram aquilo. Porque quando eles voltam, não foi eu. Satanás tomou a mente daquela pessoa para ela fazer aquilo. Então, eu creio que naquele momento, Satanás tomou, Judas abriu, e Satanás tomou a casa. Para que ele não voltasse atrás, entendeu? Então, pessoas que perdem o temor de Deus, ela faz mal com qualquer um, porque Satanás já tomou a mente. Quando você está lutando, eu faço, é o espírito e Satanás lá, né? Estão brigando, mas se Satanás tomar a mente, você faz qualquer coisa. Exatamente, porque daí, irmãos, eu sempre falo isso, né? A grande diferença entre o Espírito de Deus e Satanás e os espíritos imundos é que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele mora dentro de nós, mas ele nunca toma a nossa mente, nós nunca perdemos a nossa consciência. Nós oramos em línguas e não perdemos a nossa consciência, nós profetizamos e não perdemos a nossa consciência. Nunca o Espírito Santo toma a nossa consciência. Totalmente contrário a Satanás. E Satanás entra e ele toma a consciência do homem. Uma pessoa possessa, ela não sabe o que está fazendo. Ela não tem noção do que ela está fazendo. E assim, uma coisa, né, que eu já falei aqui, que nós cuidamos muito, é quando vai orar por alguém possesso, não tem show. Nós sempre levamos lá atrás, numa salinha, porque, irmãos, Satanás, ele não liga para nós. Não pense que Satanás liga para o homem, ele não liga para o homem. E quando ele toma uma pessoa, ele faz horrores com aquela pessoa. Ele humilha a pessoa. Então, nós temos sempre que lembrar disso. Ela pode estar tomada por Satanás, mas ela é uma pessoa e nós precisamos cuidar da dignidade dessa pessoa. Então, nós não temos que expor essa pessoa. Mesmo que ela não está raciocinando, mas a gente não pode expor ela. A gente tem que cuidar ao máximo para não expor a pessoa. A gente não ora no meio de um culto público para uma pessoa endemoniada aqui no meio do culto. A não ser que aconteça algo, né, anormal, mas a gente vai levar lá para o fundo, a gente vai orar lá no fundo para não expor a pessoa. Porque quando Satanás sair, a pessoa vai, né, tomar consciência. Já pensou? Porque, irmão, sempre tem aquele, nossa, você lembra que você fez isso, fez aquilo? Né? A pessoa não lembra, irmãos. A pessoa não sabe o que está fazendo. Então, Satanás, ele rouba. E ele não queria que Judas desistisse do propósito do seu coração. Então, ele entra em Judas e faz Judas trair. Mas ele só entrou porque Judas deixou ele entrar. Satanás só entra em nós se nós deixarmos ele entrar, irmãos. Ele não é assim. Ele vê alguém na rua, vou entrar nesse. Não é isso, né? Também para Satanás agir na nossa vida, a gente precisa dar legalidade para ele entrar e fazer. Então, é isso. Nós precisamos sempre lembrar disso. E o que dá legalidade para Satanás agir na minha vida? O pecado. Então, toda vez que eu estou em pecado, cometendo pecado, eu estou abrindo portas para Satanás agir. É por isso que o pecado é algo terrível na vida do cristão. Porque ele vai abrindo portas. E qual é o intuito de Satanás? Nos destruir, irmãos. A Bíblia diz que Satanás já está condenado, já está julgado, e ele sabe disso. E o que Satanás quer? Levar o máximo de gente possível junto com ele. Ele já sabe a sua sentença.
Ele sabe o que vai acontecer com ele. E ele quer, então, destruir o máximo de vidas para levar junto com ele. Só que tudo depende de nós, da nossa decisão. Por isso que aceitar Jesus é conversão, é mudança. Eu estou indo por aqui, eu estou vivendo a minha vida desse jeito, fazendo o que eu quero, do jeito que... Não, agora eu preciso mudar. Eu preciso deixar muita coisa. Eu preciso tomar um rumo diferente. Eu preciso aprender um novo caminho. Por isso que nós falamos também que a conversão é nascer de novo. Porque nascer de novo é estranho, né? Se a gente for pensar nascer de novo. Nicodemos não entendeu o que era nascer de novo. Nós estamos com o Pietrinho ali, ó, chorando ali. Ele é uma criança, né? Ele está aprendendo muita coisa. Quando ele nasceu, ele não sabia falar, não sabia caminhar, não sabia nada, né? E ele está aprendendo tudo isso, né? Primeiro aprendeu a mamar, depois a comer papinha. É um processo, e a conversão é um processo. Então, assim, eu tenho que aprender uma nova vida. Por isso que é nascer de novo, eu preciso aprender a andar de uma outra maneira, a falar de uma outra maneira, a me comportar de uma outra maneira, a viver de uma outra maneira. Então, tudo que era antes, eu preciso agora mudar. Então, nascer de novo, se converter, nascer de novo. E isto é um processo lógico, é um processo. Não acontece da noite para o dia. Nós vamos, cada dia, avançando neste processo de conversão. Mas nós não podemos ficar parados, né? E nós sabemos também o que aconteceu com Judas no final do processo. Conhecer Jesus também não é garantia de conversão, porque Judas conhecia Jesus, mas não era convertido. Então, só estar na igreja, frequentar uma igreja, não é sinal de conversão. Tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que não são convertidos. Eles estão ali, eles participam, mas eles não são convertidos. Então, vai além de só dizer que conhece Jesus. A conversão, ela realmente acontece quando há uma transformação em nossa vida. E, como eu falei, essa transformação gera frutos. Essa transformação gera frutos. E eu citei o exemplo da Magda, por quê? Porque a Magda, a conversão dela gerou frutos. Aquela Magda brava, aquela Magda, né, que as pessoas não queriam estar perto, mudou, né? Então, gerou frutos. Então, me diz que ela se converteu, porque gerou frutos. Pedro, ele nega Jesus, a princípio ali, ele nega Jesus, e como eu falei, olha a situação que Pedro se encontrava ali, né? É difícil estar no lugar de Pedro, se coloque um minuto no lugar de Pedro ali, né? Não foi uma situação fácil em que ele negou a Jesus, ele estava ali numa situação bem difícil, mas ele nega Jesus, ele erra sim. Nessa questão de conversão, é importante a gente pensar a respeito. Porque, beleza, a gente falou aqui especificamente da Magda, né? Beleza, a Magda, graças a Deus, se converteu, mudou, é outra pessoa. E hoje está aí, frutos da conversão. Mas, e se a Magda não tivesse mudado, não tivesse se convertido e não tivesse tido essa transformação que ela teve? Seria culpa minha? Ou seria culpa da igreja? Ou seria culpa nossa? Porque o Judas trabalhou com o próprio Jesus. Foi culpa de Jesus, então, o Judas não se converter? Não, gente. O nosso dever é semear a palavra, falar a verdade. Agora, a conversão é da pessoa. Porque o Judas esteve com o próprio Senhor Jesus Cristo e não converteu seu coração. Então não vai ser culpa minha se alguém que a gente frequentou a nossa igreja, que esteve por aqui,
e mesmo assim não quis nada com nada e foi para o mundo e se perdeu. Não é culpa nossa, não é culpa minha, é culpa da própria pessoa, porque o nosso dever é pregar o Evangelho. Esse é o nosso dever. Converter é da pessoa e Deus, porque é fruto do Espírito Santo. Se a pessoa não der lugar para o Espírito Santo trabalhar na vida dela, não há pregação que resolva. A de Judas nem a pregação do próprio Jesus resolveu. Então é importante a gente saber que é responsabilidade de cada um de nós, ou ir para o céu ou ir para o inferno. Não é responsabilidade minha, do pastor, da igreja, que fulano se perdeu. Não. O nosso dever é anunciar o Evangelho. Quem quiser, aí a gente trabalha. Agora, se não quiser, vai fazer o quê? Exatamente, né? Jesus não deixou Judas de lado e ensinou um pouquinho menos para ele. Não, ele ensinou os discípulos igual, mas a decisão de cada um é tomada. Pedro também, ele teve um momento difícil, porque foi difícil ele negar Jesus, e Jesus já tinha avisado ele, né? Jesus já tinha falado o que ele ia fazer. Vocês imaginem quando o galo cantou, o susto que Pedro deve ter tomado, né, gente? O galo cantou, nossa, Jesus falou que isso ia acontecer e eu fiz mesmo. Olha que situação. Só que diferentemente de Judas, Pedro, ele chora, ele saiu chorando, envergonhado, triste pelo erro dele. Ele chorou pelo seu próprio erro, pelo que ele tinha feito. Então, ele saiu decidido a ter uma mudança. Ele tem consciência do seu erro e ele sai, então, decidido a mudança. Isso é conversão. É quando eu tomo consciência dos meus erros e eu tomo a decisão de mudança. Eu tomei consciência do meu pecado, eu tomei consciência daquilo que é errado na minha vida, então agora eu estou disposto a pagar o preço que for pela mudança. Pode falar, pastor. É importante também a gente pontuar isso, né? Que muitas vezes, o que aconteceu com Judas e o que aconteceu com Pedro. Judas, a gente vê que nas circunstâncias, Jesus não tinha como, né, ir atrás do Judas, porque ele estava preso. Mas ele poderia enviar alguém para ir atrás do Judas, para que ele não fizesse o que fez, não se enforcasse. Mas não foi. E a gente vê Pedro, quando Jesus foi preso, ressuscitou, olhou para Pedro, tal, ali ainda, mas quando ressuscitou, ele foi atrás de Pedro e disse: você me ama? Amo, então guarda, apacenta minhas ovelhas. Qual que é a diferença, então, de postura a respeito de Jesus, a respeito de Judas e a respeito de Pedro? Ele já tinha falado a respeito disso. A ovelha perdida vai-se atrás. O filho pródigo não vai atrás, ele tem que voltar porque quer. E esses dias eu fui questionado a respeito disso. E aí eu pude falar a respeito da diferença do filho pródigo e da ovelha perdida. A ovelha perdida está perdida porque não sabe voltar. O filho pródigo está perdido porque quer se perder. É diferente, porque a casa do pai não foi suficiente. Os bens materiais, os prazeres da vida era melhor. Ele trocou a casa do pai pelos prazeres da vida. A ovelha perdida não, ela se perdeu. Então aí o pastor vai atrás e traz de volta. E eu vou falar para vocês uma coisa, qual que é a minha postura aqui. A pessoa que sai da igreja, eu não vou atrás. Não vou atrás. Sabe por quê? Porque enquanto está aqui, eu fiz de tudo para não sair. Quando sai, é por uma decisão própria. Saiu porque quis. Não foi por falta de diálogo, não foi por falta de oportunidade. Então, saiu porque quis. Então, se quiser voltar, pode voltar que vai ser bem recebido. Mas eu não vou atrás. Eu não vou atrás. É totalmente diferente e foi por isso que eu fui questionado. Eu fui questionado.
e eu pude mostrar para a pessoa que saiu porque quis e porque estava errado e não quis conserto. Então, quando a pessoa não quer conserto, não adianta você correr atrás, a pessoa não quer. Então, a postura de Jesus, ele mostrou, ele contou a parábola lá atrás. E ele mostrou com a sua atitude lá na frente. Ele foi atrás de Pedro, mas de Judas não. Pedro tinha um diferencial. Pedro amava Jesus. Ele amava Jesus. Judas não amava Jesus. Judas amava o que Jesus dava a ele. Mas Pedro não. Apesar das suas fraquezas, Pedro amava Jesus. Irmãos, amar a Deus é o que faz a diferença de nós sermos cristãos verdadeiramente ou não. Porque, irmãos, se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, como diz a Bíblia, de todo o nosso entendimento, nós não seguimos a Jesus. A gente segue por um período de tempo. Depois a gente deixa. Mas aquele que ama verdadeiramente Jesus, que entende o amor dele por nós, que entende o sacrifício que ele fez por amor a nós, pode até cair, como Pedro caiu, mas não fica prostrado. Se levanta, volta. Ele se reconcilia, ele não fica. Agora, aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas, ele não fica, irmãos. Ele até é cristão por um período de tempo, mas depois ele volta à velha vida. Como o pastor falou, ele é o filho pródigo, ele quer experimentar. Ele não é ovelha perdida. Mas a conversão de Pedro, assim foi a conversão de Paulo também, que são as mais conhecidas, que são assim, ó. Nós temos um Pedro antes de negar Jesus, um Pedro ainda carnal. Ele amava Jesus, mas ele era carnal. Pedro ainda era bravo, né? Quando chegaram para prender Jesus, ele tinha uma espada, quer dizer, o que ele estava fazendo com uma espada, né? Ele catou a espada, tchuque a orelhinha do Malco lá, porque ele ainda era carnal, né? Ele ainda queria resolver as coisas na força dele, né? Ele não tinha entendido que não é assim, mas ele amava Jesus. Ele amava Jesus, ele tinha dito, eu vou contigo até a morte. Ele não mentiu quando ele disse isso para Jesus. É que ele não sabia como era ir com Jesus até a morte. Às vezes nós somos assim, irmãos. Não, eu não deixo de Jesus por nada. Surge um problema na nossa vida, ai meu Deus, acho que não vai dar. Porque às vezes a gente não tem noção da provação que vem. E Pedro, quando ele disse que ele amava Jesus e eu vou contigo até a morte, ele não estava mentindo, não. Ele amava Jesus mesmo. Ele não teve forças de dizer, eu sou, sim, seguidor dele, se quiser me matar, me mate. Porque ele ainda era carnal. Porque quando a gente conhece Jesus, e no começo da nossa conversão, nós ainda somos carnais. Porque a conversão é um processo, como eu falei. Então, no começo a gente ainda é carnal. Ainda tem coisas que a gente vai fazer que é da nossa carne. Por exemplo, uma pessoa que fala palavrão. Irmãos, eu sou descendente de italiano. Vocês não conhecem muito italiano. Mas lá no sul tem muito italiano. Italiano é uma raça que para falar palavrão e blasfemar, não tem igual, gente. Não tem. É coisa inacreditável. Né? É uma coisa assim que é até cultural, faz parte da cultura. Eles falam palavrão e eles blasfemam facilmente. Aí uma pessoa assim se converte. De vez em quando vai escapar um palavrão. Vai escapar uma coisa, porque nós estamos ainda no processo da conversão, da carnalidade. Às vezes nossa carne fala mais alto. Por exemplo, eu vivo falando aqui, né? A Bíblia disse assim, irai, mas não pequei. Onde a gente mais peca? Quando a gente está irado, não é verdade, irmãos? Porque quando a gente está irado, a nossa carne acende de novo.
É muito difícil na hora da ira a gente deixar o espírito fluir, que é a carne que domina. Não é verdade? Então, assim, é um processo. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que eu posso ficar brava, mas não posso pecar. Então, na hora da raiva, eu vou até morder minha língua, se for preciso, para não pecar. Mas é um processo. Pedro estava nesse processo de conversão. Ele nega Jesus e ele sente o peso do seu pecado. Ele sentiu o peso do seu pecado. O seu pecado não trouxe remorso no coração de Pedro, como trouxe no coração de Judas. Trouxe arrependimento. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. O remorso passa, o arrependimento fica. Irmãos, se eu perguntar para aqui, lembre de uma coisa que você fez e que você teve consciência do seu erro. Até hoje. Pode ter sido há 10 anos, 20 anos atrás. Quando você lembra, como é que eu pude fazer tal coisa? Como que eu fiz uma coisa tão feia igual aquela? Por quê? Porque nos trouxe arrependimento. Aquilo até hoje nos envergonha, não é verdade? Porque trouxe arrependimento. Porque se fosse remorso, nós tínhamos voltado a cometer a mesma coisa. Porque o remorso, ele passa rápido. Ele acaba rapidinho. Judas, ele sentiu remorso e não arrependimento. Ele não consertou aquilo que ele fez de errado. Ele foi lá e tirou a própria vida. E herdou o inferno. Então, Pedro não, ele se arrepende. E Pedro não sabia muito bem como, então, consertar esse erro. Por isso que Jesus vai até ele, né, quando ressuscita, e avisa Pedro que eu estou lá, que eu estou indo lá. Porque Jesus sabia do arrependimento de Pedro. Jesus sabia que Pedro tinha chorado amargamente pelo erro dele. Irmãos, é isso que tem que acontecer com a gente. A gente não está livre de pecar. A gente pode pecar. Mas quando a gente toma consciência do nosso pecado, nós temos que chorar amargamente pelo nosso pecado. Chorar pelo nosso pecado. Chorar de soluçar pelo nosso pecado. E como que eu pude fazer uma coisa dessas? E foi isso que aconteceu com Pedro. E Pedro, então, depois desse novo encontro com Jesus, ele tem uma conversão. Porque depois disso, nós não vemos mais um Pedro carnal. Depois disso, nós só vemos um Pedro espiritual. Nós vemos um Pedro que foi cheio do Espírito Santo, que na primeira pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus ali. Nós vemos um Pedro que foi até a morte por Cristo. Ele foi martirizado por Cristo. Ele morreu crucificado, diz a história. Então, ele foi até a morte por Cristo. Porque o Pedro deixou de ser carnal e se tornou um Pedro espiritual. Isto é uma conversão genuína. Uma transformação que é visível. Todos veem. Todos nós vemos o Pedro de antes e o Pedro de depois. Todos nós vemos o Paulo de antes, que matava os cristãos, e o Paulo depois. Então, isto é conversão genuína. Aconteça o que acontecer, eu não vou desistir. Irmãos, nós cantamos vários hinos. Nós cantamos um deles aqui que diz assim: custe o que custar, ainda há um preço a pagar. E há ainda, irmãos, é verdade. Não o preço da minha alma, que esse foi Jesus que pagou lá na cruz. O preço da minha salvação, Jesus pagou, e esse eu não tenho nada que eu podia fazer. Mas esse Jesus pagou. Está pago. Mas ainda há um preço a pagar, há um preço da renúncia, de matar a minha carne, de matar os meus desejos, de matar a minha vontade. Isso não é fácil, irmãos. Se alguém disser que é fácil, é mentira, não é fácil. Né? Para Pedro não foi fácil.
ele matar os seus desejos, mas ele matou. Então, quer dizer, não é fácil, mas é possível. Porque a conversão é isso, eu sou uma nova criatura. Paulo fala, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, agora é uma nova vida, é uma nova caminhada. Eu descobri o caminho que me leva ao céu, e desse caminho eu não abro mão. Isto é conversão. Agora, se por qualquer motivo, não vou mais, isso aqui é demais para mim, se nós formos mais parecidos com Pedro antes, eu vou contigo até a morte, você vai morrer? Não, vou não. Então, irmãos, a conversão é isso. Eu encontrei, Jesus conta uma parábola de um homem que ele encontra um tesouro de muito valor e ele vai e vende todos os seus bens, tudo que possuía, para comprar o lugar que tinha aquele tesouro lá, porque aquele tesouro era melhor do que tudo que ele possuía. A conversão é isso, irmãos. Quando a gente encontra Jesus, a gente encontra o maior tesouro que se podia encontrar. A melhor coisa, a coisa mais preciosa, nós encontramos em Jesus. Então, eu preciso estar disposto a largar tudo por este tesouro. Agora, se eu quero o mundo e o tesouro, eu não vou conseguir. Conversão é isso, eu achei o maior tesouro. Então, aquele outro tesouro perdeu importância. Por quê? Porque eu achei um com maior valor. E é isto conversão. Agora, se eu não quero abrir mão de nada por Jesus, será que houve uma conversão realmente? Será que eu realmente me converti? Ou eu estou gostando de andar com Jesus? Por quê? Porque Jesus me traz benefícios. Jesus me traz benefícios. Às vezes eu preciso de um abraço e na igreja eu encontro esse abraço. Às vezes eu preciso de uma palavra e na igreja eu encontro essa palavra. Eu estou seguindo Jesus apenas pelos benefícios. E Jesus é tão misericordioso, né? Que Ele, mesmo sabendo o meu coração, Ele me cura muitas vezes. Ele me ajuda nos meus problemas. Mesmo Ele sabendo que o meu coração não é tão voltado. Ele comeu com Judas, Ele dormiu com Judas, Ele esteve todos os momentos com Judas. Judas participava das mesmas coisas que os outros discípulos. Então, tem muita gente que está na igreja, está participando das mesmas coisas do verdadeiro convertido, mas não é convertido verdadeiramente. Porque a conversão é uma transformação. E essa transformação é como Pedro e como Paulo. Não, se precisar morrer por Cristo, eu vou morrer por Cristo. O maior tesouro eu achei. O resto não tem mais aquele valor que tinha. Agora, gente, tem cristãos hoje que está trocando Jesus, não é nem por 30 moedas de prata, é por uma festa junina. Tem cristão hoje que está trocando Jesus para viver uma aventura. Então, assim, se converteu? Realmente se converteu? Realmente entendeu o que é conversão? Ou está vivendo uma vida religiosa? Às vezes só mudou de religião, mas continua com uma vida religiosa. Porque conversão é mudança. Aquilo que eu praticava lá atrás, eu não pratico mais hoje. Aquilo que eu fazia e que a Bíblia não aprova, não faz parte mais da minha vida hoje. Isso é conversão. É como eu falei, é uma mudança que começa dentro de mim e que vai até para o meu exterior. Por isso que nós costumamos falar que a igreja cristã é lugar de ex-drogados, ex-prostituta, ex-isso, ex-aquilo. Tem que ser ex, porque se não for ex, tem alguma coisa errada. A igreja é lugar de ex-ladrão, de ex-assassino, de ex-mentiroso, né? De é isso. Que vivia uma vida errada, mas encontrou um tesouro maior e deixou tudo o que vivia para trás. Isto é conversão. E nós precisamos ser convertidos e não convencidos. Pode falar, pastor.
A conversão, ele leva as pessoas a esse salmo aí, ó. Ela tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Algumas coisas, muitas vezes as pessoas nos perguntam, e usar o que a pastora falou sobre festa junina, né? Tipo assim, posso ir na festa junina? Poder, você pode. Agora, a pergunta certa não é essa. Devo ir numa festa junina? Ah, sim. Aí, não. Por quê? Porque o 1 Coríntios 10, 25, diz que nós não podemos participar da mesa de Deus e dos demônios. Uma festa junina é festa a quem? A São João. Festa a São João. Quem é São João? São João é um ídolo. Ah, mas foi discípulo de... Sim, foi discípulo de Jesus. Mas o Êxodo 20 diz que não é para fazer imagem de ninguém que está em cima no céu, embaixo na terra, entendeu? E fizeram imagem. Então, nós não podemos ou nós não devemos participar de algo que afronta a nossa fé. E uma festa a um ídolo é uma afronta à nossa fé. Então, a pergunta que se deve fazer é: eu devo ir ou não? Então, nesse tipo de festa, nós não devemos ir, não. E nós fomos evangelizar quinta-feira ali na praça. Eu, a irmã Andréia, a Vitória e a Esther. E qual a minha surpresa? Eu vi muitos irmãos, não da nossa igreja, mas eu vi muitos irmãos dele que dele. Então, não tenha consciência de que não deve determinadas coisas ser feito por um cristão. Então, o que acontece com nós cristãos numa conversão genuína? Ela tem o prazer dela na lei do Senhor e não numa festa. Ela agrada a Deus e não aos homens. Ah, mas se eu não for, eu vou, meu amigo isso, meu amigo aquilo. Beleza, importa agradar a Deus ou aos homens? Então, o cristão ele tem um posicionamento. E esse posicionamento ele não muda. Seja com A ou com B, com ciclano ou com fulano. Não muda nosso posicionamento, porque o nosso posicionamento sempre é agradar a Deus e não aos homens. Se fosse algum irmão aqui da igreja, eu já estava nessa linha, né, irmão? Mas a Taimara falou algo na quarta-feira aqui, que falou muito comigo. Ela falou assim, o que ela estava disposta a perder? Ela leu o texto que aquele que quer ganhar a sua vida, perder lá, né? Ela falou, o que eu estou disposta a perder? E ela colocou assim, às vezes eu tenho que perder de estar junto com a minha família, porque nem toda a minha família é cristã. E é verdade, irmãos. Eu também, parte da minha família não é cristã. E, de vez em quando, eles fazem festas. E eu não posso estar junto. Mas é minha família. Mas eu não posso estar junto. Por quê? Porque eles estão fazendo uma festa que não convém que eu participe. Então, o que eu estou disposto a perder? Tem muita gente que não quer perder nada. Então, assim, é essa a questão. A conversão é a retribuição do amor recebido. Eu faço ou deixo de fazer por amor. Se não amarmos a Deus, jamais poderemos segui-lo verdadeiramente. Pois, sim, temos renúncia a fazer. E nosso tempo já deu, eu vou encerrar nosso estudo dessa forma. Judas ou Pedro? Quem sou eu? Nós cantamos um hino do Rodolfo, que eu gosto muito da letra, que fala sobre o joio e o trigo, né? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O joio ou o trigo? Às vezes a gente tem que fazer essas perguntas para nós. Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou teu amigo? Então, quem nós somos? Quem verdadeiramente nós somos? Irmãos, isso só nós podemos responder para nós mesmos. Só você pode responder para você mesmo quem você é. Vamos colocar em pé, o pastor está com o microfone aí, é hora para nós encerrar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos por esse estudo, que a tua palavra fique viva e eficaz em nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.